Paulo Guedes, ele acha que merece mais reconhecimento pelo seu trabalho como ministro. Ele está irritado com a sua ingratidão, seu ingrato. E ele está tão irritado, está tão chateado, que está pensando em sair do Brasil. E agora, o que você vai fazer sem o Paulo Guedes, hein? A gente tem duas informações distintas a respeito do Paulo Guedes nesse momento. Veja você, ele pode sair do Brasil e tem uma série de razões para que ele faça isso. Uma delas é essa irritação com a sua falta de reconhecimento, com a falta, sabe, de reverências que esse homem merecia, essa deidade merecia. Outras razões são legais, né? Mas tem outras razões que podem manter o Paulo Guedes aqui. Bom, vamos primeiro falar do Paulo Guedes indo embora do Brasil? Vamos falar dessa possibilidade primeiro? Está na Bela Megalha, olha lá. Ó. A ameaça de Paulo Guedes sobre deixar o Brasil no governo Lula. Ele tem tido conversas lá, então, né, com gente próxima a ele, e aí ela escreve que nessas conversas o Guedes mostrou irritação, especialmente por considerar que seu trabalho como ministro não teria o, atenção, reconhecimento que merece. O ministro tem afirmado a interlocutores que depois de deixar o governo quer sossego, ou cicatrizar as feridas. Pois é uma possibilidade, né? Que ele vá viver seu sossego, que ele vá cicatrizar suas feridas. Talvez no paraíso fiscal, lá onde ele pôs a grana dele, não sei, lá é um bom lugar, né? Faz sol e tal. Enfim, tem a possibilidade também do Paulo Guedes ficar no Brasil, mas para ficar no Brasil, ele precisa de um convite para ser day trader em algum órgão público. Tipo isso aqui. Tarcísio, governador eleito de São Paulo, está convidando Paulo Guedes para ser secretário da Fazenda por lá. Só que diz que o ministro está relutante em aceitar o cargo. Disse que está refletindo sobre o seu futuro. Então é isso aí, a bola do Paulo Guedes está quicando. Pode ser que ele fique aqui no Brasil, pode ser que ele saia do Brasil. Olha, eu mencionei aí, né, tem razões legais para que ele saia do Brasil. Que tal essa aqui, ó? A equipe de Lula vai acusar o governo do Bolsonaro de crime eleitoral pelo auxílio. Mas isso não é novidade para ninguém, né? O auxílio foi usado para cometer crime eleitoral. E aí no texto a gente vai ler lá, ó, que o grupo técnico identificou um aumento exponencial de beneficiários únicos no ano eleitoral e a revisão dos cadastros depois da eleição. Você está entendendo isso? Colocaram um monte de gente para receber o auxílio na véspera da eleição. Passou a eleição, votou no Bolsonaro ou não votou no Bolsonaro, se deu certo ou não é outra coisa. Tira a grana dessa gente, né? E no texto lá embaixo, ó, da reportagem, o Grupo de Desenvolvimento Social Combate a Fome do Governo de Transição identificou que houve inclusão de 2,5 milhões de beneficiários únicos no programa Auxílio Brasil, bem pertinho da eleição. Por causa do crescimento atípico desse tipo de cadastro, o colegiado decidiu acionar os órgãos de controle e o Tribunal Superior Eleitoral para quê? Para averiguar se teve ou se não teve abuso do poder político e econômico por parte do presidente Jair Bolsonaro. Bom, porra. Não é só abuso do poder econômico, né? Tente lembrar da Polícia Rodoviária Federal fazendo blitz preocupadíssima aí com pneu careca, com luz de freio que não liga, bem no dia da eleição, impedindo eleitores de ir lá e manifestar sua vontade, sobretudo em regiões em que Lula era o preferido. Agora, o uso do auxílio também é um problema grave, também é um problema afrontoso e precisa ser encarado de frente, não dá para deixar passar batido, né? O grupo de transição estava aí meio cuidadoso nas críticas ao governo Bolsonaro, agora está deixando sair. Veja você como é que o Mercadante fala aí sobre esse uso criminoso do Auxílio Brasil. A informação está dizendo que no ano eleitoral, especialmente na véspera das eleições, eles incluem 2,5 milhões de adultos para receber o benefício. Aí termina a eleição, eles propõem que esses beneficiários sejam retirados pelo próximo governo em janeiro e fevereiro. Tiram 1 milhão em janeiro e mais 1,5 milhão em fevereiro. O que isso sinaliza? Que agora tem gente preocupada com o seu CPF e com o seu RG. Porque é crime eleitoral o benefício indevido ao eleitor. É crime. Está previsto na legislação. Então, os indícios são muito graves. Os desdobramentos também, porque você imagina um governo que entra tendo que retirar um benefício, 2,5 milhões de pessoas que recém foram incluídas de forma irresponsável, sem gestão, sem critério, sem acompanhamento, sem monitoramento, no período eleitoral, que a lei é
absolutamente veda qualquer benefício monetário ao eleitor. Mas não foi só isso que aconteceu. Nós tivemos, nos 15 dias do período eleitoral, também o lançamento do programa Crédito Consignado para quem recebe o auxílio. 4 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal foram liberados para mais de 2 milhões de beneficiários. Qual é o problema? É que, quando esse programa é lançado, o TCU acende um sinal de alerta. O sinal de alerta é o seguinte: não tem gestão de risco. Porque você está pegando uma família extremamente vulnerável, que em média recebe R$600, e dizendo para ele o seguinte: você vai receber agora R$2.500 na véspera da eleição, e a partir de janeiro, quando o próximo governo vier, você vai começar a perder 40% da sua renda todo mês durante 2 anos. Uma pessoa que recebe R$600 vai ter ali R$20 por dia. Então você vai perder 40%, R$8 desses R$20, durante 2 anos. Sendo que a taxa de juros do crédito consignado é 2 vezes maior do que as demais modalidades dos créditos. E o que é incrível, quando o TCU acende o alerta, a Caixa Econômica diz que tem problema no sistema, para de dar continuidade ao programa, terminou a campanha como se não existisse o programa, eles não dão continuidade, não justificam e acham que ninguém viu. Nós vimos, estou dizendo para a Caixa Econômica Federal e para esse ministério, para esse governo, nós vimos e vamos representar ao Ministério Público, à CGU, ao TCU e aos órgãos de controle, porque precisa ter uma rigorosa apuração. Eleição é muito séria, tem que ter paridade de armas, não pode ter abuso de poder econômico e político, não pode utilizar recurso público para comprar votos. É isso que nós estamos discutindo. Muito bem. Se não ficou claro essa última parte, eu vou tentar resumir e explicar. Diante da eleição, o governo Bolsonaro colocou mais gente para receber o auxílio. Passou a eleição, tirou essa gente lá do auxílio. Mas também fez coisa até pior do que isso, porque lançou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então o sujeito ia lá, dava o auxílio como garantia, pegava uma graninha emprestada. Para o banco isso é uma beleza, né? Porque mete um juro enorme, você ouviu ali, e tem garantia de que vai receber, porque o auxílio vai cair de qualquer forma, né? Mas para essas pessoas, isso é uma tragédia que a gente ainda não sabe como vai resolver. Tem gente que pegou esse empréstimo consignado achando que se não conseguisse pagar, o governo daria conta. Enganaram essas pessoas para conseguir os votos dessas pessoas. Agora, como é que a gente vai fazer daqui para frente? Você tem noção do tamanho do problema que o governo Bolsonaro está deixando? Porque assim, o governo Bolsonaro passa, mas a tragédia Bolsonaro fica. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.